Eu me chamo João Carlos Rosolini, eu sou maestro aqui em Santa Luzia, Minas Gerais, e me convidaram para fazer um pequeno relato sobre uma história que eu tenho muito no coração, que é a história de uma música que, a meu ver, é a mais bonita música de Natal, em português, Noite Feliz, em alemão, na língua original, Stille Nacht. Eu tenho uma relação pessoal muito íntima ligada com essa música, porque quando eu comecei a cantar num coral, eu tinha 13 anos, então eu me lembro que o maestro pegou a letra e explicou para nós a letra, traduziu e explicou a letra. Eu tinha 12, 13 anos, foi o meu primeiro contato com a língua alemã, e a música eu já conhecia, claro, mas a língua no original não. Eu fiquei tão encantado que eu falei, um dia eu vou aprender alemão. E foi por causa do Noite Feliz. E alguns anos depois eu fiz sozinho. E 50 anos depois, no ano passado, em 2019, eu pude realizar outro sonho com base nessa música, que foi visitar o local onde a música foi composta. Então eu vou contar um pouquinho para vocês a história do Stille Nacht. O Stille Nacht foi composto na Áustria, na região de Salzburg. Salzburg, uma cidade famosa, é a cidade natal de Mozart. E ela foi composta pouco tempo após a morte de Mozart. Então, essa cidadezinha onde ela foi composta se chama Oberndorf. Oberndorf fica a uns 30 quilômetros mais ou menos de Salzburg, nas montanhas dos Alpes. Nessa época, nós estamos falando em 1816, o padre, que era o padre dessa cidadezinha, que era uma aldeia bem pequenininha, mas que de fato ele atendia todas as aldeias da região, chamava-se Joseph Mohr. Ele, vocês podem imaginar o ambiente do começo do século XIX, a pobreza, a falta de recursos, né? Além do mais a guerra, porque pouco tempo antes Napoleão tinha invadido a Alemanha e a Áustria. Então, um ambiente de muita precariedade. Então, o padre ia sozinho, não tinha carro, não tinha nada na época, ia sozinho visitar as pessoas e, entre outros, os moribundos, ou seja, aqueles que estavam para morrer, para dar o sacramento da extrema-unção. Então, conta-se que foi numa dessas viagens que ele fez a pé, indo de um lugar ao outro, pessoas que moravam isoladas nas montanhas, que ele imaginou e foi compondo em volta do Natal a letra do Stille Nacht. Ele chegou em casa, colocou no papel, e isso foi 1816. 2 anos depois, ele conheceu um professor que morava numa outra aldeia vizinha, né, que se chama Arnsdorf. E era o professor mesmo, primário, mas além de ser professor, ele era músico. Então ele costumava ir a Oberndorf para tocar ao órgão. Então o padre Joseph Mohr perguntou ao Franz Gruber, se ele não poderia colocar uma música naquela poesia que ele tinha feito. Então o Franz Gruber, que era um músico, mas um músico simples, no fundo de uma aldeia, ele falou assim, vou tentar. E foi então para ser cantada pela primeira vez em 1818, 2 anos depois de que a letra tinha sido composta, e Franz Gruber, na intimidade de seu lar, ele compôs a música do Noite Feliz. Hoje em dia, então, 50 anos depois, eu pude ter a alegria e a graça de visitar todos esses locais. Onde Franz Gruber compôs a música, até hoje, quase 200 anos depois, né? Mais de 200 anos depois, porque foi em 1818, mais de 200 anos depois, continua sendo uma escola. Então, eram 2 andares, ao lado da igreja tinha uma escola, um prédio de 2 andares. Hoje em dia, no andar de baixo, é uma escola normal, como toda escola. E no andar de cima, é um museu dedicado à história do Stille Nacht, onde tem o violão
onde ele tocou o Stille Nacht pela primeira vez, porque vocês não fazem ideia, órgão era muito difícil de tocar na época, porque precisava de alguém que ficava lá, né, suando duro para fornecer ar. Não era elétrico, era feito à mão ou a cavalo. Alguns lugares tinham um cavalo que ficava gerando para fazer o fole do órgão funcionar. Então ninguém tocava órgão, só tocava órgão, tinha que pagar alguém para ajudar com o fole. Então as pessoas tocavam ou em piano, ou em cravo, ou no violão. Né? E aí depois, então, é que ia no dia, só na hora da missa, na hora da cerimônia, que se tocava no órgão. Então ele compôs, nesse museu tem o violão que ele tocou e tem a partitura, a primeira partitura, a partitura original do Stille Nacht. Ok? Então ela foi cantada na noite de Natal de 1818 em Oberndorf. A igreja onde ela foi cantada pela primeira vez, ela existe e não existe. É uma coisa curiosa, a quem que é de Santa Luzia está acostumado, infelizmente, com um fenômeno que se chama enchente. Oberdorf fica ao lado de um rio, é o mesmo rio que passa em Salzburg. Ele continua, depois ele faz uma espécie de ferradura. E essa zona era muito propícia a enchentes. Então, o que aconteceu? 100 anos depois, mais ou menos, 1900 e pouco, a comunidade, a prefeitura decidiu derrubar a igreja e construí-la, reconstruí-la, peça por peça, pedra por pedra, em outro local. Outra semelhança com Santa Luzia, que contam que Santa Luzia nasceu à beira do Rio das Velhas e que depois, mais tarde, a igreja foi principal, uma igreja matriz, foi construída no alto por causa das enchentes. Então, eles reconstruíram a igreja. Hoje em dia se pode visitar a igreja. É a igreja onde o Stille Nacht foi cantado pela primeira vez. Mas o local não. O local, o que fizeram do local? O local onde foi composto, onde havia a igreja, hoje em dia existe uma capela. Em alemão ela se chama Gedächtniskapelle, Capela da Memória. Porque no lugar onde estava antigamente a igreja, eles fizeram uma pequena elevação, claro, por causa das enchentes, uma pequena elevação artificial, e em cima dela uma capelinha, muito sigela, mas na qual se conta, nos vitrais, existem as fotos, assim, fotos dos dois compositores, do compositor da música e do compositor da letra. E uma foto antiga das duas cidadezinhas. Arnsdorf, onde morava e ensinava Franz Gruber, e Oberndorf, onde o padre era Joseph Mohr e que foi quem compôs a letra da música. Então, 50 anos depois, eu pude refazer, eu mesmo, com os mesmos passos, todo o trajeto do Stille Nacht. Então, era dezembro, era exatamente a época de Natal, foi em 2019. Então, tem um museu que fica em Arndorf, onde a música foi composta, e a igreja onde ela foi são mais ou menos 6, 7 quilômetros. E tem um caminho, hoje em dia tem estradas, mas eu fiz questão de passar, como se diz aqui, pelo mato. Então, só que mato da Áustria. Então é uma grama fantástica, com um pouco de neve, porque ainda tinha neve. A vista maravilhosa, que você vê a cidade toda, subindo você vê a cidade toda, e ao fundo os Alpes, as montanhas. Então é uma coisa que a gente pode descrever, o adjetivo que eu encontro para isso, não encontro em português, encontro em francês, féerique. Fé, em francês, é fada. Então féerique significa um conto de fadas. Parece um conto de fadas, de tão bonito que é. Então eu fiz o trajeto que o Franz Gruber fez, indo de onde ele morava, da escola, que ele morava no fundo da escola, até Oberdorf, onde ele foi cantar pela primeira vez o Stille Nacht. Vamos falar um pouquinho da letra da música. A música é famosíssima e tem traduções em mais de 300
traduções em diferentes línguas espalhadas pelo mundo. Ela é considerada realmente uma das mais famosas e conhecidas músicas de Natal, com essa origem tão simples e tão singela. A letra, de fato, ele compôs 6 letras, das quais, na Alemanha, 3 delas são mais conhecidas, qualquer um sabe cantar, né? E tem alguma pequena diferença em relação ao português. Como a letra em português todos conhecem, eu não preciso ficar cantando, mostrando aqui para vocês. Mas eu vou falar um pouquinho da tradução do original, como ela foi escrita. Vou traduzir 2 versos, 2 estrofes. Quem tiver curiosidade, depois pode procurar o resto da música. Em alemão, a música diz: Stille Nacht, heilige Nacht, noite silenciosa, noite santa. Alles schläft, einsam wacht. Todos dormem, só um vigia. Nur das traute, hochheilige Bach. Quem vigia? O Altíssimo, Santíssimo Casal. Holder Knabe in lockigen Haar, que segura nos braços um menino de cabelos cacheados. Schlaf in himmlischer Ruhe, Schlaf in himmlischer Ruhe, e que dorme numa paz celestial. Segunda estrofe. Stille Nacht, heilige Nacht, noite santa, noite silenciosa. Hirten erst kundgemacht. Primeiramente foi anunciada a boa nova aos pastores. Durch de Engel, Halleluja, pelo Aleluia dos anjos. Tönt es laut von fern und nah, que soava alto de longe e de perto. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. Cristo, o Redentor, chegou. Cristo, o Redentor, chegou. Vocês estão vendo a beleza da música no seu original. Em geral, as músicas no original, elas têm um sabor especial. A música, todos acham que é alemã. De fato, a música é austríaca, porque eles eram austríacos. Hoje em dia, é a divisa com a Alemanha. É uma ponte. Tem o rio, desse lado do rio é Oberdorf, que é a Áustria, atravessando a ponte já é a Alemanha. Na época, não. Na época, era os domínios do arcebispo de Salzburg. Então, a música tem esse encanto, que é o encanto da natureza, da neve, do silêncio e da profundidade de pensamento teológico, porque teologicamente ela é perfeita. Eu realizei 50 anos depois, porque desde os 13 anos eu tinha a intenção de visitar e de conhecer os lugares do Stille Nacht, né? E pude realizar. Eu anseio a todos, desejo a todos, né, que tenham nesse Natal, que é um Natal tão difícil pelo qual nós estamos passando, mas o Natal é um Natal, certo? Confinados ou não, o Natal é algo que se tem no coração. E todos podem ter um feliz Natal, se estiverem felizes, estiverem com a consciência limpa e com a consciência tranquila, e estiverem cheios de desejos. Esse pode ser um belo desejo. Virem um dia a conhecer a capela do Stille Nacht. Então, eu desejo a todos um santo e feliz Natal, e o que o menino Jesus abra seus braços e ilumine a todos, para que consigamos todos nós ultrapassar as barreiras e levar o Natal à frente dentro dos nossos corações. Muito obrigado.